Olá, galera! Você que busca por dicas para concursos, fique ligado no canal do Geomatec. Planejamos uma sequência de aulas para o concurso de Guarda Municipal de Petrolina, mas essas aulas servem também para outros concursos, pois as dicas que vamos apresentar aqui, elas poderão ser também aplicadas em provas que abordem o conteúdo que vai estar em discussão, beleza? Essa sequência de aulas vai estar abordando a parte de raciocínio lógico lá do edital desse concurso. Então, lembrando também que para quem ainda não se inscreveu, acesse aí o link que vai estar na descrição do nosso vídeo e esse link vai levar você diretamente para a página de inscrição. Então, não perca tempo e faça também a sua inscrição no concurso. Beleza? Vamos lá? Hoje nós vamos falar de análise combinatória, que na verdade ela vem para nos ensinar a contar. É isso mesmo. A análise combinatória ela traz alguns critérios que possibilitam a contagem por meio de agrupamentos. Esses agrupamentos, na realidade, é a formação de grupos, elementos que vão ser recolocados em grupos. Esses elementos também poderão se movimentar dentro do grupo, que é a ideia da permutação, porém o movimento deles dentro do grupo altera a sua natureza. E daí, dependendo da situação do problema, teremos que utilizar critérios diferentes para realizar essa contagem. Na análise combinatória, existe o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental, ele nos ajuda a definir se, durante um dos critérios, nós vamos estar multiplicando as possibilidades ou somando. Então, é ele que vai lhe ajudar a definir se você vai multiplicar ou somar quando estiver resolvendo o seu problema. Daí onde vem a ideia do princípio multiplicativo, onde nós teremos que esse princípio multiplicativo ele vai ser usado quando couber a presença do conectivo e o princípio aditivo, que é a ideia da soma, ele será utilizado quando couber a presença do conectivo ou. Então, nós vamos estar de olho nesses conectivos para definir se nós vamos multiplicar nossas possibilidades ou se nós vamos somar essas possibilidades, beleza? Vejamos aqui um exemplo. Em uma lanchonete, existem 3 tipos de sanduíche. Então, vejam aqui, 3 tipos de sanduíche e 2 tipos de refrigerantes. Esse problema quer saber quantas combinações de lanches poderão ser informadas no cardápio, de modo que seja ofertado um sanduíche e também um refrigerante. Então, vai ser a combinação de um sanduíche e um refrigerante. Então, vamos observar aqui que nós temos quantos sanduíches? 3. E quantos refrigerantes? 2. Então, organizando melhor aqui nosso problema, observe que nós vamos ter 3 possibilidades de escolhas de sanduíche. Eu coloquei essas imagens para diferenciar nossos sanduíches e animar um pouco o nosso vídeo. Então, suponha que nós temos essas 3 possibilidades de sanduíche. Então, dentro dessas 3 possibilidades, para cada uma delas, nós vamos analisar a possibilidade de combinação com os refrigerantes. Então, vamos lá. Para o primeiro sanduíche, nós podemos combinar com 2 refrigerantes, porque o problema diz que só existem 2 refrigerantes. Se existissem mais refrigerantes, nós teríamos que colocar aqui, por exemplo, se fossem 3 refrigerantes, esse sanduíche ia combinar com 3, certo? E assim sucessivamente. Então, esse primeiro sanduíche, ele pode ser combinado com o primeiro refrigerante, vamos supor que seja um refrigerante de morango. E esse primeiro sanduíche também poderá ser combinado com o segundo refrigerante, vamos supor que seja um refrigerante de limão. Então, nós temos aqui, para cada sanduíche, 2 possibilidades de refrigerante. Então, para o segundo sanduíche, também serão 2 possibilidades de refrigerante. E para o terceiro sanduíche, também 2 possibilidades de refrigerante. O problema, ele quer que a gente conte todas as possibilidades. Ou seja, as possibilidades que vão surgir aqui é a combinação do primeiro sanduíche com refrigerante de morango, a combinação do primeiro sanduíche com refrigerante de limão, o segundo sanduíche com refrigerante de morango, o segundo sanduíche com refrigerante de limão e assim sucessivamente. Veja bem aqui nosso esquema. Essas seriam todas as possibilidades de combinação dos nossos possíveis sanduíches e nossos possíveis
refrigerantes. Nesse caso, nós temos aqui 6 possibilidades de combinação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Agora, lembra que eu falei do princípio multiplicativo e o princípio aditivo? Vamos ver onde eles eles cabem aqui nesse problema, né? Observe aqui. Quando eu falo que eu vou escolher um sanduíche e um refrigerante, agora, ou o primeiro sanduíche e o segundo refrigerante, observe que aqui dentro desse contexto nós abordaremos o princípio multiplicativo. Ou seja, nós teríamos que realizar uma multiplicação, onde eu vou mostrar daqui a pouquinho como é feito isso. Quando nós observamos aqui para essa coluna, nós vamos ter que definir qual é a combinação que vamos ter que escolher. O primeiro sanduíche e o refrigerante de morango, ou o primeiro sanduíche e o refrigerante de limão. Mas eu também posso escolher o segundo sanduíche e o refrigerante de morango, ou o segundo sanduíche e o refrigerante de limão. Observe que aqui nós temos o conectivo ou, coube a presença do ou. Quando couber a presença do ou, lembra? Nós vamos ter que somar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que essa contagem ela dá a ideia da soma. Então, eu somaria e seria as 6 possibilidades. Voltando para essa primeira coluna aqui, presença do conectivo i. Como é que eu sei que eu vou ter que multiplicar? Porque coube a presença do i. Mas como vai ser feita essa multiplicação? Observe que no problema nós temos 3 possibilidades de escolhas de sanduíches. E temos 2 possibilidades de escolhas de refrigerantes. Então, observe que nossa escolha vai ter que ser escolher um sanduíche e, então, se é o i, nós vamos usar a operação da multiplicação. E um refrigerante. Então, lembre-se, nesse problema nós vamos multiplicar, porque ao organizar as ideias, coube utilizar o conectivo i, certo? Então, quando eu vou escolher o sanduíche, eu vou observar, são quantas possibilidades de sanduíches? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 possibilidades. Então, observe que, para aplicar esse princípio, nós vamos analisar as possibilidades, sempre as possibilidades, ou seja, quantas opções de escolhas você tem quando for tomada essa decisão. Então, quando eu tomar a decisão de escolher um sanduíche, quantas opções de escolhas eu tenho? Nesse caso, eu tenho 3 opções. E para a escolha do refrigerante, eu tenho quantas opções? 1, 2. Então, 2 opções. Logo, a solução será a multiplicação das possibilidades de sanduíche pelas possibilidades de refrigerantes, ou seja, 3 vezes 2, 6. Assim como confirmado na solução anterior. Beleza? Gostou? Vamos continuar. Na análise combinatória, ela também vai trazer para você a ideia de fatorial. Quando é que um número ele pode ser chamado de fatorial? O fatorial de qualquer número é representado pelo produto de todos os números menores que eles. Então, vamos aqui. Quando vir a palavra produto, gente, eu preciso que vocês saibam que a ideia de produto, ela sempre vem com a ideia de multiplicar. Então, produto é a multiplicação. A multiplicação de quem, nesse caso? A multiplicação de todos os números menores que ele. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu quero saber quem é o 4 fatorial. Quem é esse 4 fatorial? O 4 fatorial vai ter que ser o produto, ou seja, a multiplicação. A multiplicação de todos os menores que ele. Porém, a gente inclui também o próprio 4. Quem são os números menores que 4? 3, 2, 1. E inclui também o próprio 4. Esse pontinho, que às vezes pode vir nos problemas, indica a multiplicação. Então, significa que nós vamos fazer o produto, a multiplicação. Então, qual é o valor de 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Beleza? Vamos ver outro exemplo. E se fosse 5 fatorial?
teríamos que fazer 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Veja que para determinar o 5 fatorial, nós tivemos que pegar quem? Todos os números menores que 5, incluindo o próprio 5. Lembrando que só pegamos os números naturais, ou seja, os positivos. Se fosse 3 fatorial, então todos os menores que 3, quem são os menores que 3? 2 e 1. Inclui o próprio 3. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 2 fatorial. Vamos ter que pegar o menor que 2. Quem é o único número menor que 2 nessa situação? 1. Então, ficaria 1 vezes 2. Então, 2 fatorial sempre vai ser quanto? 2. E 1 fatorial é o próprio 1. E se fosse 0 fatorial? 0 fatorial também é considerado 1. Os matemáticos observaram que, para não desestruturar a ideia, as propriedades do fatorial, seria necessário considerar o 0 igual a 1, um fatorial de 0 igual a 1, e isso não mudaria as operações. Funcionaria como se fosse um elemento neutro. Então, nesse caso, se ele não fosse 1, vamos ver o que acontece. Se fosse 2 fatorial, então, se o 0 fatorial não fosse 1, nós íamos até o 0. Então, 2 vezes 1 vezes 0, aqui ia ficar quanto? 0. Observe que tudo aqui ia dar quanto? 0. Então, como tudo ia dar 0, então sempre que eu fosse calcular um fatorial, sempre ia ser 0. Então, nesse caso, quando nós escrevemos o produto do fatorial, o último número, a gente considera que ele está escrito em fatorial. Então, é como se aqui fosse 0 fatorial e aqui também fosse 0 fatorial. Mas 0 fatorial nós vamos considerar que é quanto? 1. E aqui também vai ser 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1. No lugar de 0, nós teríamos que ter aqui 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1. No lugar de 0 aqui seria 6. Beleza? Então, acredito que vocês agora já saberão como trabalhar com fatorial. Óbvio que tem outras propriedades também, mas que à medida das próximas aulas, de acordo com o curso, a gente vai aprendendo. Beleza? Vamos aqui agora. O que mais que eu posso abordar em análise combinatória? Ela traz a ideia da permutação simples, quando a permutação simples será abordada quando você deseja apenas mudar os objetos de posição, certo? E para a permutação simples, os livros costumam trazer para vocês essa fórmula. Eles informam que quando o problema for um problema de permutação simples, você teria que usar essa fórmula, P de n igual a n fatorial, em que n é o número de objetos que serão permutados. Ela traz também a ideia de arranjo simples, que é você pegar n objetos e contar de quantos grupos você poderá formar com esses n objetos, sendo que em cada grupo tem que ter p elementos. Então, esse tipo de problema, você teria que usar a fórmula de arranjo simples, que seria essa fórmula aqui, certo? Outra fórmula que você usaria na combinatória seria a permutação, que é esse caso aqui, só que ela deixa de ser chamada de simples e passa a ser chamada com repetição, que é o fato dos elementos terem elementos repetidos. E aí vocês teriam que também utilizar essa fórmula aqui, caso o problema fosse de permutação com repetição. E se fosse uma combinação simples, a fórmula a ser usada é essa daqui. Veja bem, observe que são fórmulas que você precisa gravar em sua mente. A ideia do nosso vídeo aqui no Geomatec é que nós vamos trazer para vocês dicas, formas de como vocês resolverem esses problemas de análise combinatória, sendo que vocês não precisarão saber que fórmulas são essas. Então, vamos aprender nas próximas aulas a solucionar de forma simples e rápida, sem usar a fórmula, aprendendo apenas o conceito da análise combinatória. Beleza? Gostou, né? Pronto. Pois vamos continuar no próximo vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal e marcar um sininho. Assim você será notificado sempre que postarmos um vídeo aqui no nosso canal. No nosso blog vamos disponibilizar para vocês uma lista com questões e concursos, para que à medida que vocês forem assistindo os nossos vídeos, vocês possam ir praticando essas ideias nesses problemas
e quando chegar no dia da prova, você se sentir preparado